Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Meus queridos irmãos e irmãs, foi Madre Teresa de Calcutá quem disse que, ao nos chamar a participar de sua obra, o Senhor não nos pede para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis e perseverantes. No Evangelho de hoje, Jesus pinta um quadro sombrio do que está por vir para seus discípulos. A história que Jesus conta sobre o que está por vir é tudo, menos uma história de sucesso, como o mundo entende. O sucesso para Cristo é que nós assumamos a cruz de cada dia. Jesus fala de perseguição, prisão, traição. O que o Senhor procura em todas essas experiências negativas é mencionado no versículo do Evangelho. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O Senhor quer que sejamos fiéis em meio ao aparente fracasso. É tentador perder a fé quando nosso relacionamento com o Senhor e até os nossos esforços para servi-lo parecem nos trazer mais tristeza do que alegria. É o Senhor quem torna possível nossa perseverança até o fim. Como ele diz, eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. A maioria de nós não passa pelas dificuldades mencionadas por Jesus. Talvez nossa fé no Senhor não nos coloque na prisão ou nos afaste de nossa família. No entanto, todos nós lutamos de várias maneiras para sermos fiéis ao nosso chamado batismal, ao chamado diário do Senhor. Jesus profetizou a perseguição dos seus discípulos por parte das autoridades da época, tanto os judeus quanto também os romanos. Nero gostaria de fundar uma cidade em sua homenagem chamada Nerópolis, mas essa cidade iria desaparecer diante do brilho de Roma. Então ele teria que destruir Roma. Por isso que ateou fogo na cidade e procurou um bode expiatório. Quem Nero acusaria pelo incêndio de Roma? Os cristãos. Os cristãos não chamavam Nero de imperador e nem de senhor, e muito menos o adoravam. A perseguição desencadeada por Nero foi a primeira que os cristãos sofreram. E nessa perseguição morreram os apóstolos Pedro e Paulo. A Igreja de Cristo sempre será uma igreja perseguida, pois é uma igreja que se opõe aos valores do mundo mergulhado no pecado. Hoje se tem um nome para o ódio contra os cristãos: cristofobia. Trata-se da raiva dos cristãos por causa da exclusividade de Jesus Cristo, porque acreditamos que existe um Deus criador de todas as coisas, que existe o certo e que há o errado, que existe uma moral, somos perseguidos. A postura cristã provoca a ira da humanidade sem Deus,
Mas apesar do ódio, o cristianismo cresce e se dissemina. O cristianismo traz paz e perdão e também ódio e perseguição da parte daqueles que estão na escuridão do pecado. A perseverança na fé e no amor de Deus não evita o sofrimento, perseguição, enfermidades, problemas econômicos, e muitas pessoas se escandalizam por isso. Dizem até: como que eu vou à missa e tenho tantos problemas? Muitos exigem do Senhor uma promessa que Ele nunca fez. Ele nunca disse: aos meus seguidores nenhuma tribulação acontecerá. Jesus disse: se tu queres me seguir, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. A alegria verdadeira de Jesus é o testemunho do Evangelho em meio às provações. Muitos não agradecem a Deus pelo que têm, mas se lhes falta algo, se revoltam. Nós cristãos temos problemas como os demais e até mais. Porém, não vivemos os nossos problemas sozinhos. Temos o Emmanuel, o Deus conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Não peçamos para que nosso Senhor nos afaste da cruz, mas que nos dê forças diante da cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.